sua Bíblia comigo. Livro de Gênesis, capítulo 22, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: algum tempo depois, o Senhor colocou Abraão à prova e disse: Abraão. Sim, respondeu Abraão, estou aqui. E Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes eu lhe mostrarei. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça o seu filho como holocausto. Holocausto significa queimado totalmente. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, o seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto, partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: fiquem aqui com os jumentos, pois eu e o rapaz iremos adiante adorar, e depois voltaremos. Diga comigo, adorar. Diga comigo, adorar. Ok, continuamos o texto. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo, a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para o pai e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão, temos fogo, temos lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: estou aqui. E o anjo disse: não toque no rapaz, não lhe faça mal algum, pois agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu em holocausto ao Senhor no lugar do seu filho. Eu creio que muitos aqui já conhecem essa história de Abraão. Fala do sacrifício do seu filho. Aqueles que não conheciam, agora, Cleo, começam a ter um pouco mais de compreensão, porque nós lemos a parte principal desse texto. E aqui nós vamos encontrar muitas lições importantes e fundamentais, não só quando se trata de teologia, de conhecimento bíblico, mas principalmente para nós aplicarmos em nossa jornada. Nós conhecemos Abraão na teologia como o pai da fé, como o homem da aliança. E como que Abraão se torna este pai da fé? Como que Abraão se torna este homem da aliança? Como que Abraão ele se torna o pai, inclusive, da nação sacerdotal? E o que eu e você conhecemos do Evangelho de Cristo hoje, Samuel, e vivemos o Evangelho de Cristo, está diretamente ligado a Abraão. Porque se nós fizermos uma retrospectiva, o Evangelho chegou até a mim e a sua vida através, no Brasil, através dos missionários americanos e europeus. Os americanos foram evangelizados pelos europeus, os europeus foram evangelizados pelos reformadores. Os reformadores vieram de uma igreja primitiva que veio dos apóstolos de Jesus, que vieram de Cristo Jesus. Jesus ele vem como Messias para o judeu, e o judeu sendo o povo sacerdotal escolhido por Deus, começando por uma família, a família de Jacó, o Israel, que teve 12 filhos, 12 tribos que geraram os judeus. E Jacó, ele é neto de Abraão, filho do Isaque. Meu Deus, eu fiz uma retrospectiva da Bíblia inteira em 1 minuto e meio. Claro que você não entendeu talvez muita coisa, mas resumidamente, não haveria evangelho se Abraão não fosse obediente a Deus. Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor aparece a Abraão, quando ele ainda está na casa do seu pai, lá em Ur dos Caldeus, e diz assim: Abraão, se levanta, sai da casa do teu pai, porque a casa do teu pai é contaminada. Sai do meio da tua parentela, porque eles estão se envolvendo com deuses pagãos. Eu quero separar você, diga comigo, santidade. Deus diz para ele: eu quero separar você desse paganismo, eu quero separar você dessa contaminação, eu quero afastar você desse lugar. Quando Deus fala para Abraão: sai da casa do seu pai, da sua parentela, Deus está dizendo para Abraão: eu quero que você se separe, porque eu tenho um propósito. Pessoas que não se separam não vivem propósito. Pessoas que não tomam posições não vivem propósitos. A pastora Anne pregou no culto de mulheres sobre posicionamento. Nós não vamos viver o que Deus tem para nós, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que não penetrou no nosso coração, ou seja, na nossa mente, se nós não estivermos dispostos a nos separar. Abraão ouve Deus
entende a direção de Deus, e a Bíblia diz que ele toma a sua esposa, erroneamente leva seu sobrinho Ló com ele, e ele se afasta da sua família. Ele vai para um lugar que ele acreditava que era um lugar próspero, um lugar rico, que é o lugar que Deus estava levando. Mas quando ele chega nesse lugar, o lugar era seco, Shua, Canaã, era uma terra seca. Tanto que ele até confunde, falando assim, não deve ser aqui. Chegando em Canaã, a Bíblia diz que havia fome, então o texto bíblico diz que ele desceu para o Egito, erroneamente, Márcia, não deveria ter ido. Mas ele pensava que iria para uma terra próspera, mas na verdade Deus estava levando para uma terra para prosperar a terra. Eu sempre digo isso, não é a terra que te abençoa, é você que abençoa a terra, amém, queridos? Porque eu moro numa região pobre, pois se você for fiel a Deus e obedecer a Deus, essa região pobre vai virar uma região de provisão e prosperidade, e é por sua causa, diga amém. Não, porque a minha família é simples. No momento em que Jesus te alcançou e você o declarou como seu Senhor e Salvador, essa família simples e pobre, ela poderá se tornar uma família referência e com provisão, porque você vai abençoar essa terra, diga amém. Tem pessoas que saem, pastor Álvaro, do Brasil para morar em outro país, porque ele pensa, lá eu vou enriquecer. Se você está se arrebentando aqui, vai se arrebentar em qualquer outro lugar do mundo, porque não é sobre a terra, é sobre você. Arruma primeiro você, depois você vai entender para onde Deus vai te levar. Abraão chega em Canaã, a terra está seca, vai para o Egito, mente que sua esposa era sua irmã, uma meia mentira, mentira é mentira. A Bíblia diz que vem maldição sobre a terra, ele é expulso da terra, deportado da terra, volta para Canaã, está carregando seu sobrinho Ló, que não deveria ter levado. Ló no hebraico significa véu sobre os olhos, ou seja, ele não estava enxergando nada do que Deus estava fazendo na vida dele, porque estava carregando gente errada, andando com gente errada. Cuidado com quem você anda. Pastor, mas é que é da família, eu amo. Sim, continue amando, só não deixa te influenciar. Quando eles voltam de Canaã, está dando tudo errado na jornada de Abraão. Então o sobrinho Ló chega e fala assim, tio, nossos pastores estão dando problema, nossos funcionários estão dando problema, vamos separar? Então eles separam. Quando Ló se afasta, Deus volta a falar com Abraão, e Deus diz para Abraão, está vendo essa terra? Eu te dei, fica aqui nessa terra que aqui eu vou te abençoar. Tudo que Abraão está vivendo, na verdade não era, Ana, sobre a riqueza da terra, sobre a prosperidade. Até porque mesmo no Egito, desobedecendo a Deus, ele ainda prosperou. A questão é que ele não encontrou a terra certa, e o que ele mais esperava na sua vida não tinha acontecido, que era uma promessa que Deus deu, que se ele saísse da casa do seu pai, ele seria pai de uma nação. As famílias da terra seriam benditas na família dele. Ele não tinha filhos, sua esposa era estéril. Então o que mais Abraão esperava era ter filhos, era ter uma família. 25 anos se passam desde o momento, Juarez, em que Deus falou para Abraão sair da casa do pai, até o dia que a promessa se cumpre. E Isaque, o filho da promessa, o milagre de Deus acontece sobre a vida daquele casal. Abraão já com 100 anos de idade. Você consegue imaginar um homem com 100? Eu acho que o problema não é um homem com 100 anos de idade ter um filho. É uma mulher com 80 ainda poder ter uma gestação. E uma gestação perfeita, 80 anos de idade. Nasce Isaque. Isaque vai crescendo. Abraão feliz com a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. O menino vai desenvolvendo, ele vai criando cada vez mais afeição, amor. Imagine na sua velhice aquela promessa cumprida, aquele milagre cumprido. Até que quando o menino está dentro da teologia, acreditando-se que entre 12 e 13 anos de idade, Deus novamente aparece para Abraão. E agora Deus aparece para Abraão com uma direção. Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai para o Moriá e queima ele inteirinho para mim. Fala comigo, entrega. Entrega ele para mim. Qualquer pessoa hoje que recebesse uma direção como essa do Senhor, então Deus fala para Abraão, entrega seu filho. Se acontecesse isso para nós hoje, o que nós diríamos, Ivo? Isso é o diabo, isso é demônio, isso é o maligno, não é a voz de Deus não. Como que eu vou entregar a promessa que Deus me deu? Você quer um milagre, ele dá um milagre e toma, que Deus é esse? Na verdade Deus não queria o filho de Abraão, não era Isaque que Deus queria o coração de Abraão.
Eu acredito que Abraão, Fábio, ele estava começando a deixar o seu culto a Deus, a sua adoração a Deus. Ele estava começando a relaxar, Vanessinha, no seu tempo com Deus depois que Isaac nasceu. Por quê? Porque agora ele estava vivendo uma nova fase, um novo ciclo, uma novidade na sua vida. E isso começa a atrapalhar o propósito de Deus. Não é porque Deus é ciumento, não é porque Deus ele estava desesperado, carente pela atenção de Abraão, mas para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Abraão. E Abraão, através de Isaac, gerasse Jacó, as 12 tribos, virasse uma nação, essa nação sacerdotal que atrairia todas as nações para Deus, e viria o Evangelho, Cristo. Tudo isso poderia comprometer por conta daquilo que Abraão estava fazendo na idade de infância de Isaac. Então Deus falou: vamos começar a resolver o problema agora, antes que ele se torne maior. E Deus diz para Abraão: me dá seu filho, me entrega seu filho, oferta ele para mim, sacrifica ele para mim. Para mim a maior loucura, com todo o respeito, parece até uma heresia que eu vou falar, mas a maior loucura não é Deus falar para Abraão entregar o filho. Para mim a maior loucura, Patrícia, é Abraão obedecer Deus. A maior loucura não é Deus pedir o filho, pastor Ronaldo. A maior loucura para mim é ele obedecer. E a Bíblia diz que no dia seguinte, pela manhã, ele tomou o seu filho e foi. Fala comigo: obediência. Não tem uma discussão, não tem, mano, um questionamento. Josi, eu não vejo Abraão pedindo uma prova para Deus. Deus, vamos provar o Senhor, me dá sinal. Não tem sinal, não tem nada. A Bíblia diz simplesmente que Abraão, no dia seguinte, se levanta bem cedo, pega 2 servos, um menino, todos os utensílios para o sacrifício e vai. E vai. Ele não questiona. Sabe por que nós vemos, Ivan, Abraão sendo apresentado como o pai da fé? Porque ele confia em Deus até no momento onde nós não conseguimos encontrar uma base para a confiança. Que maluquice é essa? Um Deus pedindo filho. Ele obedece, ele confia, ele acredita. Sabe por que tem coisas que não estão acontecendo na minha e na sua vida? Porque nós não estamos confiando. Sabe por que tem milagres que ainda não vivemos, Carol? Porque nós temos dificuldade em confiar. O que é confiar? É a confiança que me faz obedecer. Mas tem coisas que não aconteceram ainda em nossa vida. Por quê? Porque, Sérgio, Deus nos deu direções, Deus nos revelou, Deus falou conosco, e nós não tivemos coragem de obedecer. Não estou nem falando sobre uma desobediência rebelde, porque existe a desobediência que ela é rebelde, que a gente fala: eu não quero, não vou fazer. Não é assim. Eu não vou deixar esse pecado, eu não vou deixar esse relacionamento, eu não vou deixar esse lugar, eu não quero. E tem situações que não é sobre uma desobediência rebelde, é sobre uma desobediência por falta de coragem. Sobe o Moriá e sacrifica teu filho. Entrega a oferta, que é a última oportunidade de você ter um filho. Quem está me entendendo, diga amém. Qual foi a direção que Deus te deu e você não teve coragem de assumir? Qual foi a instrução que Deus te deu e que você não teve coragem de fazer? Existem coisas que não aconteceram em nossa vida ainda, porque nós não tivemos coragem de obedecer. Eu já tive direções de Deus que pareciam loucura, doideira. Uma delas é esse prédio. Quando Deus falou em novembro de 2024, ainda esse ano vocês vão ter um lugar, eu falei: é loucura, é doideira. Todos os terrenos na rodovia custavam 9 milhões, 8 milhões, 10 milhões. Eu falei: não temos dinheiro para isso. 10 dias depois daquela palavra profética que foi entregue no altar, e muitos de vocês estavam lá, eu estava sentando com o dono desse terreno, num valor muito mais baixo de todas as áreas que nós vimos aqui. Quando eu sento com ele, você conhece a história, eu não vou repetir ela de novo, e eu pergunto: como que você faz? Ele falou assim: eu sei que igreja não tem dinheiro, então eu parcelo. Vocês querem pagar parcela de quanto? Tem coisas que não aconteceram ainda na minha e na sua vida. Por quê? Porque nós temos dificuldade de obedecer. Toda vez que Deus te der uma direção, toda vez que Deus te der uma instrução, não é porque Ele quer tirar algo de você, é porque aquele algo é a semente para que Ele te dê algo maior. Talvez para nós é difícil, porque a linguagem do brasileiro é receber e não dar. Mas a linguagem de Deus é dar. João 3,16 diz assim: Deus deu o seu único filho. Então ele não faz uma coisa que ele não pede uma coisa que ele não fez, ele não nos ensina algo que ele não pratica. Qual foi a última direção? O que Deus tem pedido para você entregar?
Tem pessoas que não conseguem entregar 12 horas de jejum, 18 horas de jejum. E ele fala assim, mas é que eu não sou batizado com o Espírito Santo, porque você não consegue entregar o controle da sua carne. Ah, porque eu quero ter o dom. Você não consegue entregar 30 minutos do seu dia para um devocional, e você quer ser usado para orar pelos enfermos e eles serem curados. Ah, porque eu tenho uma promessa de Deus que eu irei para o mundo, para as nações, que pregar o Evangelho, mas você não consegue tirar 20 minutos do seu dia para falar com Deus, e você quer falar o nome de Deus para as pessoas. Quando Deus pede para nós, não é sobre Ele querer tirar, é porque quando nós entregamos, revelamos o coração, então Ele pode entregar muito mais. Você pode dizer amém? Um filho, Gerson, chamado Isaac, gerou uma nação que até hoje é uma das nações mais importantes e prósperas na terra, chamada Israel. Existiam nações maiores e mais poderosas do que Abraão, que sucumbiram, mas a família de Abraão até hoje está de pé. Passando guerra, mísseis, homens-bombas, explosões, invasões, ataques, e os caras continuam prósperos. O serviço secreto mais eficiente do mundo não é a CIA, é o Mossad, de Israel. A tecnologia mais eficiente do mundo não está na NASA, está em Israel. O investimento em irrigação foi desenvolvido por Israel. Hoje, os grandes negócios e os homens mais ricos e poderosos do mundo, descendência judia. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Mas começou com um pai subindo o monte para matar o seu filho e entregar para Deus. Fala comigo, renúncia. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de renúncia. Você não consegue, ai Jesus, eu não sei, eu começo a ficar nervoso, eu começo a bater no povo, eu tenho que ir devagar, Jesus. Eu gosto desse assim, que apanha e fala glória a Deus e aleluia, aí é benção. Tem gente que não consegue abrir mão de um grupo de WhatsApp, que vive chegando vídeo imoral. E ele pergunta, por que as coisas não acontecem comigo? Você não consegue renunciar a um grupo de WhatsApp. Tem gente que está tendo crise, eu não sou contra o futebol durante a semana, mas eu acho complicado aquele que joga futebol 3 vezes por semana. Ele não consegue abrir mão de um dia do futebol para ficar em casa com seus filhos, de uma noite do futebol para ele fazer uma escola de transformação. Ai, quinta-feira eu não posso fazer 3D porque tem futebol. Já teve gente que perguntou para mim, pastor, qual a possibilidade do senhor mudar o dia do 3D? Eu falei assim, mas por quê? Ele falou, é que é o dia do meu futebol. Eu falei, mudar uma escola? 250 pessoas? Por que mesmo, irmão? Eu falei, é o dia do futebol, é o dia. Eu falei, mas na cancha lá não dá para alugar outro dia? Não, mas é que é o dia que a gente se reúne. 3 meses abrir mão, não consegue. A gente não está vivendo coisas grandes porque nós não conseguimos entregar as pequenas. Não estamos vivendo o sobrenatural porque nós não conseguimos ter relacionamento com Deus na entrega. As pessoas pensam que o ambiente vai definir o seu batismo com o Espírito Santo, o ambiente vai definir o seu dom. Não é o ambiente, não, porque eu vou na conferência profética, porque lá eu vou falar em línguas. Não é sobre ambiente, é sobre relacionamento com Deus. Quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, você não vai falar em línguas aqui na igreja, você vai falar em línguas em qualquer lugar. Você pode dizer amém? Diga comigo, presença. Ontem eu estava no mercado, 3 horas da tarde. Eu vou para o açougue, tinha uma filhinha, feriado. Eu estou lá no açougue, orando em línguas. O povo olha para mim e fala, meu Deus, esse cara é louco. Eu vim descobrir que é pastor e fala assim, meu Jesus, o Evangelho deixou ele doidinho. Eu orando em línguas. Só parei de orar em línguas na hora que eu pedi a carne. Passei na padaria, orando em línguas. Peguei tudo que eu precisava pegar. Quando eu cheguei no caixa, eu comecei a sentir a presença de Deus de forma tão intensa que eu não conseguia segurar as minhas lágrimas. E no caixa eu comecei a sentir o Espírito Santo de Deus fluindo na minha vida. Não é sobre o ambiente, não é sobre estar na conferência profética. É sobre a entrega da semana inteira que nós estamos fazendo jejum.
é sobre abrir mão. Eu não preciso estar num culto profético para que o Espírito Santo flua na minha vida. Eu só preciso estar na presença dele, onde eu estiver, mesmo que seja na fila do supermercado. Nesse mesmo mercado, algumas semanas atrás, eu chego no caixa e o Espírito Santo fala para mim assim: ora por ela. Fila grande. E eu ali no caixa passando a minha compra. E o Espírito Santo falou: ora por ela. E eu aqui dentro de mim falei: tá, mas vou orar pelo quê? Eu gosto de ter assim uma direção. O Espírito Santo falou assim: ora por ela. E eu nunca chego num ambiente que eu não cumprimente as pessoas e eu não pergunte o nome delas para tratar pelo nome. Já tinha cumprimentado, já tinha perguntado o nome, não tinha muita desculpa para falar com ela. E ela passa a minha compra. Quando ela vai finalizar, ela pergunta CPF na nota. Eu coloco o meu dedo assim sobre a mão dela, era uma senhora, e falei assim: você está bem? E ela começou a chorar e falou: não estou. Não estou. Eu falei para ela: mas tem alguém que te ama, que ele quer que você fique bem. Eu nem perguntei, Dai, se eu podia orar por ela. Não deu tempo. Eu comecei a orar por ela, eu comecei a sentir a presença de Deus. Eu comecei a ministrar a vida dela. E a senhora que estava atrás levantou as mãos e começou a falar: eu concordo, Jesus. Eu concordo. Pega ela, Jesus. E a outra que estava atrás já começou: ah, Senhor Jesus, nós intercedemos aqui. Eu acho que a fila inteira, eu acho que era crente. E eu preocupado com a fila. Não é sobre lugar, é sobre relacionamento. Às vezes o que nós precisamos é entender e aprender a fazer renúncias. Tem coisas que nós não conseguimos abrir mão. Oferta para Deus 30 minutos do seu dia. 30 minutos, todo dia. Não é sobre um culto de 2 horas na semana. Além disso, você vai ver para onde Deus vai te levar. Gera o hábito. Esse ano nós vamos fazer, toda a primeira semana do mês nós vamos jejuar. Você pode dizer amém? Toda a primeira semana do mês, você vai escolher. Toda semana de ceia, nós vamos jejuar. Entrega aquele almoço para Deus, teu jejum. Não é que Deus precisa que você fique sem comer, não é porque Ele quer te ver sofrendo. É porque essas renúncias e essas entregas te levam a um lugar do extraordinário com Deus. Amém, queridos? Olha para mim, não responda essas perguntas, são retóricas, mas eu vou fazer 2 perguntas. Qual foi a última vez que você teve uma experiência sobrenatural com Deus? Pensa. Segunda pergunta: qual foi a última vez que você fez uma entrega sobrenatural para Deus, como jejum, por exemplo? Um jejumzão, não aquele da meia-noite ao meio-dia. Desculpa, gente, mas esse para mim eu não chamo nem de jejum. Para mim, eu não tenho hábito de tomar café, então para mim não vira. Jejum para mim começa a fazer diferença quando são 18 horas, meia-noite às 18. Quem quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Levanta a sua mão, quero ver. Você quer viver mesmo? Então faça suas entregas. Abraão só se tornou grande porque ele teve coragem de tomar uma grande decisão. Essa é a primeira lição do texto. Eu nem falei as lições, né? A segunda lição que esse texto me leva a compreender, se você puder, vai comigo no verso 5. A primeira lição, ela está no verso 2, quando Abraão, no verso 3, perdão, quando o texto diz: na manhã seguinte se levantou bem cedo, preparou o jumento e levou consigo seus 2 servos, seu filho Isaque, ou seja, ele obedeceu. A segunda lição, no verso 5, diz assim: então Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com os jumentos, pois o rapaz e eu iremos ali adiante adorar. Diga comigo, adorar. Diga comigo, adoração. Você sabia que aqui em Gênesis 22:5 é a primeira vez que nós vamos encontrar na Bíblia a palavra adoração? Nós não encontramos a palavra adoração em Adão e Eva, não encontramos a palavra adoração em Abel e Caim. Nós encontramos o louvor lá de Abel, mas não encontramos adoração. Olhe para mim. Nós não encontramos a palavra adoração em Noé, na arca. Nós não encontramos a palavra adoração em nenhum outro momento na Bíblia, até chegarmos
em Gênesis 22, nós não encontramos adoração em Abraão saindo da casa do seu pai, não encontramos adoração em Deus falando para ele, vou te dar toda essa terra. A primeira vez que eu e você encontramos a palavra adoração está em Gênesis 22, 5. E a palavra adoração, primeira vez revelada na Bíblia, não fala de louvor, de dança, de música, de oferta. Fala de entrega. Algum tempo atrás eu perguntava para Deus: Deus, o que de fato é a verdadeira adoração? Nós encontramos Jesus falando com a mulher samaritana, dizendo que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Paulo, ele vai falar sobre entregarmos os nossos corpos como uma adoração perfeita. Então eu perguntava a Deus, o que é uma adoração completa? Tem a ver, Atílio, com a música que nós declaramos? Tem a ver com o valor da oferta, Marcelo, que nós entregamos? Será que tem que saber dançar para poder ter uma verdadeira adoração? Se for assim, eu estou lascado. Qual é a verdadeira adoração? Então o Espírito Santo me trouxe, na primeira vez, esse texto. E eu entendi que a primeira adoração da Bíblia, ela foi uma entrega. Dança, oferta, música são louvores. O louvor é externo, a adoração é interna. É a disposição do que eu tenho a entregar. Sabe por que nós, quando chegamos ao culto, nós temos as canções primeiro? Porque é o louvor que nos leva à adoração. Se eu chego num culto, Luci, eu não consigo entregar o meu louvor a Ele, eu não vou entregar a adoração. Louvor tocando, a gente está escuro, né? Bem escuro. Será que vai colocar mais luz? Vai colocar mais luz, já vou avisar. Também achei que está escuro. Está quente, né? Será que vão ligar o ar-condicionado? O período do louvor está acontecendo e nós estamos desconectados. A gente não consegue entregar o louvor. O louvor é para fora. O louvor é quando você levanta a sua mão, o louvor é quando você canta, o louvor é quando você dança. Quem está aqui, diga amém. O louvor é aqui, a entrega. Só que eu só chego no lugar da adoração quando eu estou disposto a passar pelo lugar do louvor. Existem situações hoje que Deus está nos levando através dessa mensagem a entender que o Senhor tem nos pedido a adorar, a entrega. Não é porque Ele quer tirar algo de nós, Ele quer nos levar para esse lugar de adoração. Quem está entendendo, diga amém. Quando a Bíblia faz essa primeira menção da adoração, ela está falando do quê? De uma obediência extrema de Abraão, uma entrega total de Abraão, uma confiança absoluta de Abraão a Deus. A adoração, basicamente, ela nasce no altar, que o altar é entrega, não é no palco. A gente chama essa plataforma aqui de altar, mas na verdade, isso aqui é uma plataforma, é um palco. A adoração não é quando a pastora Neia sobe aqui e canta. A adoração é quando a pastora Neia, antes de subir aqui, ela entregou. Adoração não é quando você levanta as suas mãos e louva. Adoração é quando você está disposto a entregar ao Senhor o seu louvor. Esse é o processo. Adoração, ela nasce no nosso altar. Adoração nasce no nosso relacionamento. Adoração nasce na nossa entrega. Adoração está ligada ao quanto nós entregamos e não apenas ao quanto nós mostramos a Deus. Quando nós estamos dispostos a entregar, aí nós vamos revelar a nossa adoração total, de rendição ao Senhor. E existem momentos, Ricardo, que Deus vai pedir algo para nós, para saber, como com Abraão, se nós estamos dispostos a adorá-lo. Abraão já vinha obedecendo várias situações, Gabriel. Deus vinha falando e ele vinha obedecendo. Dá uma vaciladinha quando vai para o Egito, mas volta para o caminho. E ele vai, mas ele vai revelar o coração adorador dele. Quando Deus fala assim, agora eu quero o seu filho. Qual foi o Isaac que Deus te pediu e você não teve coragem de entregar? Qual foi seu Isaac? Qual foi sua entrega? Que você não fez. Tem coisas que nós já perdemos, mas não entregamos. Como assim? Tem gente que o cara já perdeu a empresa, mas ele não entregou, porque ele está preso na empresa lá no coração ainda. O Isaac está lá.
Faz sentido para vocês? Sim ou não? Tem gente que ele já perdeu a casa, mas ele não entregou, ainda está preso. Toda vez que ele passa, ele suspira falando: entrega. Sabe como que eu cheguei nesse altar? Quando eu ainda era noivo da Anne. Vacilei, pisei na bola com ela, terminou comigo. Eu queria porque queria voltar com ela, mulher da minha vida, mas ela não queria saber de mim. Tamanha era o erro que eu tinha cometido com ela. Eu então comecei, para poder voltar com a Anne, eu nunca tinha feito jejum na minha vida, mas eu comecei a jejuar. Eu comecei a fazer uns jejuns. Eu não lembro, eu era ministro de louvor, eu era líder de jovem, eu só lia a Bíblia para preparar o sermão, eu não tinha intimidade com relacionamento, eu não tinha devocional. Olha que tipo de crente. Eu não sei como é que um pastor colocou um cara para ser líder de jovem igual eu era, e para ministrar louvor. Desgraça, não tinha vida com Deus nenhum. Então eu comecei a fazer devocional, mas não era para Deus, era para a Anne. Então eu ia para a igreja, eu orava alto, Viviane, eu chorava, mas não era para Deus, era para a Anne, para ela ver que eu estava crente, que eu tinha mudado. E um dia eu estava no hospital evangélico visitando médicos, angustiado na minha alma por conta de tudo que estava vivendo. Deu um intervalo de um horário para um outro, para o médico. Eu trabalhava na MS na época. Deu um intervalo, atendi um médico 10 da manhã, por exemplo, não lembro exatamente se era esse horário, 9h30. E o próximo médico ia me atender só 11h30. Então eu fui para o carro. Falei, vou esperar no carro, tinha uns relatórios para fazer, mas eu cheguei no carro, não consegui fazer relatório, comecei a ler a Bíblia, comecei a chorar. Comecei a chorar. E Deus me leva para esse episódio de Abraão e Isaac. E nesse episódio eu comecei a falar para Deus: Deus, eu não quero ser crente por causa da Anne. Porque o dia que tiver ela, eu não vou mais ser crente. Eu vou voltar para a vida bagunçada que eu tinha. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero fazer tua obra não porque eu amo uma mulher. Eu quero fazer tua obra porque eu amo o Senhor. Uma oração maluca essa, né? Doida. Para mim era doido. Então o Espírito Santo, uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz do Espírito Santo, ele diz assim para mim: você quer o que eu tenho para a sua vida? Eu falei, quero. Ele falou, então me entrega teu Isaac. Me entrega teu Isaac. Eu falei, quem é meu Isaac? Deus falou para mim, tua ex-noiva é teu Isaac. Tudo que você está fazendo, você não está fazendo para mim, você está fazendo para ela. E foi uma das primeiras vezes que eu tive uma visão. Eu tive uma visão de um palco como esse, um ambiente, milhares de pessoas, e eu ministrava. E Deus falou para mim, eu posso te levar a esse lugar, mas eu quero a tua entrega. Você está disposto para viver a minha promessa de ministério na sua vida e entregar a mulher que você ama? Que pergunta ruim. Pergunta esquisita. Alguém fala, pastor, é só uma mulher, é a mulher da minha vida. Ele falou, você entrega teu Isaac? Gente, eu chorei, chorei. Levantei do carro, fui visitar o médico e não fiz a oração. Voltei para o carro na hora do almoço, eu estava no meu período de jejum. E o Espírito Santo continuou falando para mim, e aí? Vai entregar ou não vai? Vai entregar ou não vai? E aquilo para mim foi difícil. Mas no final daquele dia eu mandei uma mensagem para a Anne, na época SMS. Até então, nós não estávamos juntos, mas eu não deixava ela em paz. Eu mandava mensagem dia e noite, manhã, tarde e noite. Sabe aquela coisa que quem não é visto não é lembrado? Falei, se foi esse negócio, ele não vai me esquecer. Eu ia na porta do banco, eu parava o carro na frente do banco, esperando ela, eu esticava a faixa, ainda te amo, Anne, volta para mim. Eu fazia tudo isso. Marechal Deodoro com a mão Senhor Celso, aquele Bradesco ali, ela era gerente ali. Gente, todo mundo naquela rua me conhecia. Naquele dia eu mandei uma mensagem para ela, falei, hoje eu estou te liberando. É difícil para falar o que eu vou falar para você, mas a partir de hoje eu abro mão de você. Você é meu Isaac. Seja, e essa é a coisa mais difícil para um homem apaixonar. Seja feliz com quem colocar você na tua Deus, com quem Deus colocar na tua vida. Hoje eu te deixo em paz. Marcelo, aquele dia eu matei meu Isaac. Aquele dia eu comecei a viver o que eu vivo hoje. Para Abraão,
Ele só precisava subir um monte. Quando você vai entregar seu Isaac, você tem que entender que vai ter 4 opções. Você matar o Isaac e ficar sem ele o resto da sua vida. Você vai entregar para Deus. E talvez ele nunca mais te dê de volta. Quem está entendendo, diga amém. Ele tinha essa possibilidade de matar o menino e morrer e continuar sem filho. Sim ou não? Segundo, matar o Isaac. E depois de um tempo Deus dá um outro Isaac. Um filho que deu filho com um Deus que deu um filho com 100 poderia dar com 115. Sim ou não? Um outro Isaac. Terceiro, ele matar o Isaac no seu coração. Que foi o que ele fez. O problema de Abraão com o Isaac é porque ele tinha colocado Isaac no lugar de Deus. E aquilo que eu e você colocamos em nosso coração no lugar de Deus se torna ídolo. Então nós somos idólatras. E o que é ídolo em nossa vida, o que é idolatria, o ídolo nenhum vai ficar no lugar de Deus. Ele vai colocar no chão. Deus falou, entrega para mim. Eu poderia ter entregue a Anne ali e ser solteiro pro resto da vida. O problema não é ser solteiro, o problema é viver sem ela. Ô meu irmão, me ajuda a falar assim, deixa eu fazer uma moral, né? Feriado de carnaval. Ou poderia ter perdido o Isaac. Mas depois de um outro tempo, Deus daria uma outra pessoa que não chegaria aos pés dela. Me ajuda. O propósito é de Deus. A questão é, a palavra adoração não é o quanto nós cantamos, não é o quanto nós dançamos. A palavra adoração é o quanto nós estamos dispostos a entregar. Jesus, ele disse que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quais são os fundamentos bíblicos da adoração? Anota lá se você gosta. Primeiro, a adoração é revelada como uma entrega total e obediência. Pastor, eu quero adorar a Deus todos os dias, então começa a obedecer. Não adianta você dizer que você quer adorar se não tem obediência. Qual foi a última direção que Deus te deu e você não obedeceu? A adoração também ela tem um fundamento bíblico como uma atitude do coração. Aí Jesus ensina para nós no Evangelho de João capítulo 4, verso 23. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele ensina que a verdadeira adoração não está presa ao lugar ou à forma, mas à essência interior. Não é sobre você estar no ambiente para adorar. É sobre você viver um relacionamento para adorar. Amém, queridos? Por exemplo, lá no mercado. Terceiro, adoração como vida entregue. Apóstolo Paulo vai ampliar esse conceito do cotidiano em Romanos 12:1, quando ele diz assim: apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Este é o vosso culto, a vossa adoração racional ao Senhor. Aqui adorar é viver para Deus e não apenas cantar para Ele. É quando nós abrimos mão de tudo. O que, Tiago, você abriu mão para poder viver com Deus? O que, Chua, você abriu mão para poder viver o chamado de Deus? O que, Roberto, você abriu mão? Augusto, o que você abriu mão? Diego, o que você abriu mão? O que, Fábio, nós abrimos mão para poder viver um relacionamento com Deus? Não existe evangelho que não tenha entrega, não existe evangelho que não tenha renúncia. Se não teve entrega, Patrícia, não é evangelho. Abraão entregou tudo o que era mais importante, sem titubear e sem questionar. Por quê? E nós vamos para a terceira e última lição. Se nós queremos viver algo novo e extraordinário com Deus, nós precisamos estar dispostos à adoração da entrega. Quem quer viver algo extraordinário, diga amém. Quem quer viver algo extraordinário na sua casa, na sua família, precisa, diga amém. Quem quer que Deus te leve nos lugares altos que Ele te prometeu? Levanta a sua mão, quero ver. Entrega. Pastor Álvaro, todos os grandes homens da Bíblia, para chegarem no lugar onde o Senhor os colocou, tiveram que passar pela entrega. A entrega, ela está totalmente, diretamente ligada ao processo do novo. Eu vou falar rapidamente de 3, porque o meu tempo não é muito, não tenho mais tempo para isso. Eu tenho 2 minutos para a gente poder encerrar. Olhamos a vida de Pedro. Por mais que ele negou a Jesus, ele se tornou o principal homem da igreja primitiva. Principal homem da igreja primitiva. Como que Pedro ele chega neste lugar
de ser o homem fundamental da igreja primitiva, fazendo entregas. Pedro, ele entregou seus barcos, sua profissão, sua função profissional. Pedro entregou os 3 anos da sua vida. Pedro entregou tudo, ele abriu mão de tudo. Diga comigo, abrir mão. Aí ele se torna esse homem. Eu olho, por exemplo, João. João, ele vai escrever o Evangelho de João, as Epístolas de João, e vai escrever o livro do Apocalipse. A revelação mais importante do futuro foi dada a João. Como que João se tornou esse cara extraordinário, escrever tantas coisas? Para mim, dos 4 evangelhos, João é o mais completo, porque ele apresenta Jesus como o Filho de Deus, o próprio Deus nessa terra. O verbo se fez carne. Preguei sobre o Evangelho de João esses dias com vocês. João 1. João, para mim, tem as revelações mais plenas e completas de Jesus como Messias, dos 4 evangelhos. Ele não é sinótico como os outros 3, ele é diferenciado. Os encontros que João revela, os outros não revelam. As epístolas de João, elas vão falar muito sobre esse relacionamento de obediência. Como que João se rende, ou se torna, melhor dizendo, esse cara extraordinário de ter a revelação do que vai acontecer ainda, do fim dos tempos. Quando ele entrega a sua juventude, ele era o apóstolo mais jovem de Jesus. Ele entregou sua juventude. Ele começou a caminhar com Jesus menino. Acredita-se que entre 16 e 17 anos. Ele entrega a sua juventude, ele entrega a sua força, ele entrega o ápice. Suas paixões, elas são sacrificadas e crucificadas para viver o Evangelho. E Paulo é o homem mais importante do Novo Testamento. Ele escreve metade do Novo Testamento. Um cara extraordinário. Muito do que nós como igreja vivemos e fazemos hoje está ligado àquilo que Paulo ensinou. A base da igreja, você vai encontrar, Paulo trouxe. Como que Paulo se torna esse homem mais importante do Novo Testamento? Ele entregou tudo. Sua própria vida, seu ministério, sua posição no sinédrio, sua religiosidade, tudo que ele acreditava.